Volto nesta noite para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, neste versículo de número 24. Todo aquele, diz o Salvador, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Oh, amigos, o título desta mensagem é esta: não perca de vista o sentido da vida. E essas palavras do Senhor Jesus Cristo são de imensa importância e de imensa significância para toda pessoa que um dia ouviu o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. Deixe-me repetir isso, porque isso é muito importante. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo, contidas aqui neste capítulo que nós lemos em nossa segunda leitura, são de imensa importância para toda pessoa que um dia está sob o som do Evangelho. Porque, amigos, a palavra de Deus no Evangelho não é como uma peça de museu, que quando nós olhamos para ela, ouvemos, a admiramos, ela não nos toca e ela não nos afeta na vida. Como uma peça de museu, quando você observa e contempla e você vê a beleza destas coisas, mas ela não te afeta em tua vida, porque a mensagem do Evangelho tem a ver com a nossa vida aqui neste mundo e a eternidade de nossas almas. Irmãos e amigos, nós não podemos ouvir a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e permanecermos neutros, porque neste caso, em particular, de ouvir a mensagem do Evangelho de Deus em Cristo Jesus e não fazer nada ao ouvir o Evangelho é fazer algo. Ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo e não responder a ela e não fazer nada é fazer algo. Quando você ouve a palavra de Deus, o Evangelho, lendo nas Escrituras, alguém te explicando, te ensinando, ou você ouvindo uma mensagem como você está ouvindo aqui nesta manhã, nesta noite, seja você uma criança que consegue entender o que eu estou dizendo, um adulto, um jovem, um idoso, você precisa entender que ao ouvir a palavra de Deus sendo comunicada e não fazer nada, você já está fazendo algo. Seguir a nossa vida despreocupadamente depois que nós ouvimos e entendemos a mensagem do Evangelho é recusar o convite de Deus, é desprezar um convite para o perdão de pecados, é jogar pela janela a eternidade no céu, é permanecer longe de Deus, é túmulo e a eternidade perdida. O Senhor Jesus Cristo, para afirmar isso que eu acabei de dizer, porque é Ele quem afirma inicialmente, obviamente, Ele passa a usar de uma figura, de uma imagem que nós chamamos de parábola. E esta parábola é tão profunda pela simplicidade, a clareza e o poder dela, que nem mesmo uma pequenina criança poderia deixar de entendê-la. E como nós agradecemos a Deus por isso. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos amigos e amigas, está comparando o ouvir o Evangelho a cada domingo ou em casa a pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, responderam de uma entre duas maneiras. Ele usa a figura de dois construtores aqui neste texto, e ele diz que as pessoas que ouvem o seu Evangelho, a maneira como elas haverão de responder é comparado à maneira como esses dois construtores em sua história constroem as suas respectivas casas. Eu gostaria imensamente que nesses poucos minutos que nós temos dentro deste local, você não perdesse de vista o sentido da vida que está contido nessas palavras. Não subestime a sua inteligência, mesmo sendo uma criança ou um adolescente, você pode entender estas palavras se você simplesmente concentrar nelas. Elas são tão simples e elas são tão poderosas. Está aqui no versículo de número 24. Ouça mais uma vez. Todo aquele, diz Jesus Cristo, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram ou atacaram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não responde a elas,
compará-lo-ei, isso é o Senhor Jesus Cristo quem está dizendo isso, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo nesta passagem é chamando pessoas a responderem a sua mensagem. Você já percebeu, pela sua leitura em casa, que essas palavras que eu acabei de ler do Senhor Jesus Cristo foram pronunciadas logo na sequência, logo ao final de um dos maiores, ou de o maior sermão uma vez proferido na face da terra, o Sermão do Monte. E ali naquele famoso Sermão do Monte, onde havia próximo de Jesus uma multidão imensa de pessoas, ele se dirige primariamente aos seus discípulos, mas aquela multidão de crianças e adultos e idosos podiam ouvir o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. E ele fala sobre questões referentes à eternidade, sobre a alma que nós possuímos, sobre o relacionamento com Deus, o Criador, sobre viver neste mundo em um relacionamento real, uma independência dele, sobre coisas profundas, sobre coisas importantes. E para que aquela multidão não esquecesse ou não brincasse com aquilo que ele disse, ele traz um recurso visual diante deles para marcar isso, e isso ele faz através de uma pequena ilustração, de uma pequena parábola. Ele diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meu querido amigo, minha querida amiga, perceba nesta noite, o Senhor Jesus Cristo está te chamando a não simplesmente ouvir o que Ele diz, mas a responder o que Ele está dizendo. Quando eu era um menino, visitando uma igreja, meus pais me levando, eu me lembro muito bem de minha avó, na verdade minha mãe, não minha avó, me dizer que quando uma pessoa ouve o Evangelho, ela deve ouvir com um dedo no ouvido. Sabe o que ela queria dizer? Que essa mensagem deve entrar e ela não pode sair dali. O Senhor Jesus Cristo está te chamando nesta noite, mais uma vez, conforme você vai ouvir essa palavra, a não brincar com ela, mas a responder ao teor desta mensagem. Essa não é uma mensagem para ser simplesmente apreciada como uma peça no museu, que observa a beleza e a glória da arte dessa peça, e ela não afeta e não muda a minha vida. Se a palavra de Deus não mudar a minha vida, porque eu não respondi a ela, eu devo te dizer que a tua postura e a tua atitude foi, usando as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, como de um homem, de uma mulher que construiu uma casa sobre uma areia movediça. Esses dois construtores na ilustração do Senhor Jesus Cristo representam dois tipos de pessoas que ouvem o Evangelho e dois grupos de ouvintes que, ao ouvirem o Evangelho em um determinado momento de suas vidas, a mensagem do Evangelho, e conhecerem essa mensagem e entenderem o que essa mensagem diz, responderam de duas maneiras diferentes. Todo aquele, diz o Salvador, que ouve estas minhas palavras, e então ele haverá de comparar todo homem e mulher que um dia ouviram o Evangelho em duas respostas possíveis, e o resultado dessa resposta em sua própria vida. Um desses construtores, na ilustração do Senhor Jesus, em sua pequena parábola, representa uma classe de indivíduos, e a resposta que elas dão à mensagem do Evangelho quando eles ouvem. E eles são chamados aqui pelo Senhor Jesus Cristo de pessoas prudentes, um homem prudente. Uma outra pessoa que representa um outro grupo de pessoas que ouve também o mesmo Evangelho, está no mesmo salão, está sobre a mesma palavra, 1, 2, 10, 100, 20 vezes, não sei quantas vezes ao longo da jornada, responde de uma maneira completamente diferente àquela mensagem. O Senhor Jesus Cristo classifica este indivíduo, este jovem, esta moça, este ancião, a uma pessoa imprudente, que constrói a casa de sua vida sobre uma areia movediça. Prudente, todos nós sabemos o que é uma pessoa prudente. É alguém que considera, é alguém que para pensar, é alguém que ouve algo, que analisa e procura ver as consequências disso. Uma pessoa prudente é alguém que antecipa situações, é alguém que tem um bom senso, é alguém que, tendo um bom senso, toma medidas, daí prudência, para ver as coisas acontecerem da maneira como deve acontecer, ou não permitir que uma tragédia aconteça. Bem, o que é uma pessoa insensata, você sabe, é alguém sem senso, sem um senso comum de prudência, alguém que talvez age ou se comporte de uma maneira contrária à razão comum.
a maneira comum de perceber as coisas, ao bom senso. E essa parábola do Senhor Jesus Cristo está dirigida mais uma vez a pessoas que já ouviram o Evangelho, a pessoas que têm ouvido o Evangelho, e a maneira como elas responderam à mensagem do Salvador. Bem, ele compara a atitude desses dois grupos de pessoas. E nesta noite, queridos, ou você está em um grupo, ou você está em um segundo grupo. Não há um terceiro grupo. E a maneira como nós respondemos à mensagem do Evangelho. Eu espero que ao longo e ao final desta mensagem se torne bem claro diante dos teus olhos, da parte de Deus, onde você se encontra espiritualmente nesta altura da tua jornada para a eternidade. Bem, esses construtores, entenda isso, somos nós, você e eu. E a construção que nós edificamos aqui é, obviamente, na parábola do Senhor Jesus Cristo, a construção de nossas vidas. Nós somos esses construtores, e a edificação aqui são nossas vidas, porque a vida é como a construção de um edifício. Toda palavra falada, toda escolha tomada, toda ação, tomada, boa ou má, todo pensamento é como um tijolo colocado na construção de nossa vida, e assim ela vai, e as estruturas desta vida são formadas ao longo dos anos, a nossa maneira de encarar a vida, de pensar, de agir diante das verdades eternas, até que o último tijolo seja colocado, a última telha. Então esta vida é concluída e ela deve ser apresentada diante do Criador. Todo aquele, diz Jesus Cristo, que ouve estas minhas palavras. Bem, há construtores sábios e há um construtor nécio na parábola do Senhor Jesus, porque a vida também é assim. Você sabe muito bem, há arquitetos, engenheiros, construtores sábios, bons no serviço, e há construtores imprudentes. Eu me lembro, muitos anos atrás, perdoe minha ilustração pessoal, em uma visita a Israel, vendo algumas construções romanas de mais de 2.100 anos, e ali estava um pequeno aqueduto, uma construção muito simples em arco, onde em cima uma espécie de um rego conduzindo água de uma região distante para um lugar onde não há água. E a maravilha daquela construção não era a complexidade dela, mas a simplicidade dela. Simplesmente tijolos cozinhados, uma espécie de argamassa misturada com cascalho de conchas, mantinha a solidez daquela estrutura já por mais de 2.100 anos. Que maravilha, não é? Que capacidade daqueles homens e mulheres e construtores daquela época, há tanto tempo atrás. E talvez você já tenha ouvido também, como eu, nos noticiários, nos anos 90, não me recordo se foi em 94 ou em 96, sobre um construtor nécio no Rio de Janeiro que construiu um grupo de condomínios e prédios usando areia da praia. Areia misturada com sal, areia do mar. E nós nos recordamos por tanto tempo na televisão a tristeza e a tragédia e a dor daquelas famílias que tinham comprado seus apartamentos, que estavam desmoronando aos poucos e por fim teve que ter colocado tudo para baixo, na verdade. E essa é a ideia aqui nessa história do Senhor Jesus Cristo, sendo aplicada a você e a mim, quando nós ouvimos o Evangelho e a maneira como nós respondemos a Ele. É o Senhor Jesus que está fazendo isso. E note um ponto muito importante aqui. Nós não somente somos retratados aqui como construindo uma vida neste mundo, mas também construindo um relacionamento com o nosso Deus, o nosso Criador. Porque o que o Senhor Jesus Cristo ensina aqui não é uma mensagem para mera curiosidade intelectual humana. A mensagem do Senhor Jesus Cristo é sobre como buscar e encontrar a Deus, como ter o perdão de meus pecados e a certeza de vida eterna em um lugar no céu. E é por isso que há um tom de seriedade e de gravidade nesta mensagem, sobre a necessidade de ouvir e de responder da maneira correta. É por isso que ele inicia com essas palavras: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Bem, ele compara então a dois grupos de pessoas. Bem, vamos nos voltar então a esses dois homens. Aqui está o primeiro deles, no versículo de número 24. O primeiro construtor é chamado pelo Senhor Jesus Cristo de um homem prudente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, põe em prática, responde a elas, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa, a casa de sua vida, sobre a rocha. Que palavras, não é? Ele se refere àquelas pessoas que têm ouvido o Evangelho ao longo de muitos anos,
ouve a palavra de Deus e crê no que Deus diz em sua palavra e responde. E se Deus em sua palavra diz que eu devo me arrepender de meus pecados diante dele e confiar a minha vida ao Salvador para a eternidade, é exatamente o que este jovem, o que essa mulher prudente busca fazer imediatamente. Ele não protela, ela não deixa para depois, ela ouve e se levanta dali, entra na presença de Deus e Senhor, me ajuda a entender essas coisas, me ajuda a ver como pecador eu sou, como eu posso ter o perdão de meus pecados e ter esse vazio preenchido diante de mim. Eu não sei nada sobre a eternidade, eu não sei qual será o futuro e o destino da minha alma, me ajuda a compreender, me guie por estes caminhos eternos da tua palavra, me dê uma resposta de paz, uma direção. Eu quero ter perdão e certeza de vida eterna. Ele crê, ele obedece àquilo que Deus diz, e a sua vida então é construída sobre esta base que é a palavra de Deus. O segundo homem, retratado no versículo de número 26, o Senhor diz a respeito dele, que aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Bem, aqui o Senhor Jesus, tenho certeza que você já percebeu, está representando todo homem, mulher, jovem, que não atenta para a mensagem da palavra de Deus, que apesar de dizer ou afirmar crer na existência de Deus, crer na mensagem da Bíblia, tal pessoa não age no sentido de buscar a Deus e conhecê-lo e o perdão de seus pecados e a certeza de vida eterna. Tal pessoa diz crer em Deus, mas vive a sua vida diária, a sua prática, as suas conversações, as suas escolhas, como se não houvesse um Deus no céu, como se Ele não tivesse revelado a sua vontade na sua palavra, como se eu não tivesse nada a ver com Ele, Ele lá, eu cá, eu busco Ele quando eu preciso. Ele concorda, ela concorda e crê nos ensinos da palavra de Deus, mas não é para mim, é para outras pessoas, é para o meu vizinho, para aquela minha esposa, o meu filho, o meu marido. Essa mensagem fala para eles, mas não para mim. Jesus chama pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não tomam isso para a sua própria vida como uma pessoa insensata, sem juízo. E há várias semelhanças entre essas duas pessoas aqui nesta parábola do Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso nas instruções de Cristo. Essa é mais uma parábola de contraste. Você conhece as parábolas de contraste, não é? São parábolas onde o Senhor Jesus Cristo contrasta duas realidades. Há aquela parábola dos dois filhos, o pródigo e o filho mais velho, a atitude deles é contrastada. Os dois servos que são chamados para o campo, a atitude de um contrastada com a atitude de outro, o rico, Lázaro. Há muitas parábolas na Bíblia que são de contrastes, e essa parábola é mais uma dessas parábolas de contraste. Bem, cada um de nós constrói uma vida, e há semelhanças muito próximas entre esses dois construtores. Por exemplo, a casa de ambos parece ter sido construída no mesmo local, na mesma proximidade. Talvez, eu quero especular aqui, no leito de um rio vazio, seco, uma espécie de um vale pequeno, ou à beira de um grande rio. Cada um deles constrói a casa de sua vida. Há outras semelhanças aqui. Ambas as casas passaram por intempéries muito difíceis. No versículo 25 nós começamos a ler sobre isso. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa. Mesma coisa no versículo 27, desceu a chuva, correram os rios, etc. Intempéries, dificuldades. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Que aqueles que creem e respondem ao seu Evangelho, como aqueles que não creem, ou que dizem crer, mas que não respondem à mensagem do Evangelho, eles passam pelos mesmos desafios, pelas mesmas situações ao longo desta vida. Há enfermidade assolando a vida de uma pessoa que crê em Deus, assim como há enfermidades que alcançarão pessoas que não creem em Deus. Há dificuldades diversas, não se engane. Uma pessoa que vem a Jesus Cristo para o perdão espiritual dos seus pecados, não é uma pessoa que está isenta após a conversão de dificuldades, ou de enfermidades, ou de provações, ou de nascer num país onde há guerra e tantas outras provações. E o Senhor Jesus Cristo está ilustrando essa verdade aqui na palavra de Deus. Ser um crente em Jesus Cristo não é estar isento de enfermidades, provações ou dificuldades. E nós vemos isso com toda clareza na ilustração do Salvador. Bem, há pessoas muitas vezes que parecem gozar de uma saúde muito boa
E por muitos anos, a vida segue numa certa tranquilidade. E embora essas pessoas não conheçam, não busquem a Deus, por viverem uma vida tranquila por muito tempo, elas são levadas a imaginar que Deus não se importa com o pecado delas. Talvez você se encontrou nesta situação em um determinado momento. E as coisas estão muito bem. E eu não estou doente, eu não perdi ninguém na família, e tudo está tranquilo, as coisas acontecem, o salário vem no final do mês, eu tenho alguns planos, estou economizando para isso, tudo está muito bem. Bem, Deus está comigo, certamente Ele vai me aceitar no céu por isso. Se Ele está me abençoando materialmente desta maneira, é porque eu tenho um lugar no céu. Oh, amigos, eu preciso repetir isso tantas vezes aqui, porque isso é vital. O fato de Deus nos abençoar nesta vida materialmente, com a medida de saúde, ou às vezes livramentos de dificuldades, não significa que os meus pecados já foram perdoados. Não significa que eu tenho um lugar no céu ou a reconciliação com Deus. Eu preciso ainda buscar o Salvador e responder a essa mensagem de fé no Salvador e de arrependimento de pecados. E muitas pessoas, porque as coisas parecem estar indo bem, elas de alguma maneira se levam a imaginar que tudo está bem em seu relacionamento com Deus. E elas não param para perguntar: como está a minha vida? Como eu estou aos olhos de Deus? Será que Ele me receberá? E os meus muitos pecados, este vazio ou culpa que está dentro de mim, o que é isso? Como eu estou diante de Deus? Outras pessoas são exatamente o oposto desta realidade que eu expliquei, eu mencionei aqui. Há certas pessoas, e você encontra muitas delas, que veem tanto mal neste mundo e que experimentam em primeira mão como testemunha a maldade do coração humano e a desonestidade humana e a violência humana, que elas começam por si a imaginar que Deus não está se importando com nada e que talvez não haja nem mesmo um Deus. E na maioria das vezes essas pessoas nem mesmo, tristemente, se importam em checar o que Deus está dizendo em sua palavra. Porque se checassem, logo descobririam a resposta de Deus. Que Deus criou o homem perfeito no início, que ele se rebelou contra o seu Criador, e o resultado que nós trouxemos sobre nós mesmos foi toda a mazela e a miséria e o caos e a morte que se encontra em toda parte por causa de nossos pecados. Será que é culpa de Deus o que há no mundo? Deus nos deu leis santas, maravilhosas e perfeitas: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra o teu pai e tua mãe, ame a Deus sobre todas as coisas. Leis que permitem que sociedades se mantenham juntas, que famílias se mantenham unidas, que haja felicidade, que haja paz, que haja prosperidade. E nós nos rebelamos contra todas elas, e pisamos contra elas, e destruímos vidas, e matamos, e roubamos. Se não fazemos fisicamente, roubamos a felicidade de alguém, e destruímos o caráter de alguém com palavras, e quebramos esses mandamentos de todas as maneiras, e trazemos o mal sobre nós mesmos. Mas nós simplesmente não queremos perguntar sobre isso, e preferimos culpar a Deus, imaginar que Ele não se importa. Bem, a semelhança entre esses dois construtores terminam por aqui, porque há muitas diferenças entre eles. A maneira como eles constroem as suas casas é tão diferente. E o Senhor Jesus Cristo está mostrando que, embora haja pessoas que continuamente estejam sob o mesmo evangelho, a mesma mensagem, em uma família, em uma congregação, em um local, o resultado de suas vidas muitas vezes será tão diferente, de acordo com a resposta que tem dado a palavra de Deus. Bem, no dia de Jesus Cristo, você sabe, haviam pessoas que buscavam a Jesus, o Salvador, por um benefício material. Elas o seguiam, elas viajavam, acampavam para conseguir ver a Jesus, mas elas estavam atrás de Jesus Cristo, não por sua mensagem, não por quem Ele é, não porque criam nele como Salvador de Deus enviado a este mundo para tirar o pecado de homens e mulheres, mas como uma espécie de curandeiro que poderia tirar a enfermidade do meu corpo e me dar alguma prosperidade. Eles não buscavam Salvador, muitos deles, porque Ele é. E isso acontece hoje em nossos dias também. E talvez haja alguém aqui nesta congregação, sempre há, que está atrás de Deus para o aqui e o agora somente, por uma cura,
por uma porta de trabalho, por um bem material, por alguma dificuldade. E há pessoas que têm a igreja onde o evangelho é proclamado não mais que um mero amuleto da sorte, e elas dizem a si mesmas: é melhor que eu vá à igreja, porque senão a semana vai me dar muito mal, eu vou ter dificuldade, é melhor que eu beije esse amuleto. Mas elas não estão sentadas ouvindo o evangelho de modo a responder ao evangelho e ouvir o que Deus está dizendo às suas almas para o bem delas. Há aqueles que buscam a Deus não para a vida eterna, mas para esta vida somente. Isso acontece em toda parte. Aqueles que buscam o Senhor não pela reconciliação, mas para algum bem temporário nesta vida. Bem, observe que um homem sensato na parábola do Senhor Jesus Cristo, ele constrói a sua vida sobre um terreno sólido. Todo aquele, diz o Salvador, que ouve a sua mensagem, estas minhas palavras, e a põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pense por um minuto sobre isso. O Senhor Jesus Cristo está ilustrando um jovem, um senhor, uma criança, que aqui neste mundo, em sua jornada, ao de alguma maneira sendo trazida sob o som do Evangelho, ouvido e entendido, essa pessoa, compreendendo, respondeu à mensagem do Evangelho. E ao fazer isso, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ela construiu a casa de sua vida como alguém que constrói um edifício sobre uma grande rocha. Essa pessoa escolheu o terreno para construir a casa de sua vida. Ela sabe que os dias da primavera passarão, que a juventude e a beleza passará, e que os dias do inverno chegarão. Ela observa as pessoas em volta, ela vê que pessoas envelhecem, e que o vigor vai embora, e que há enfermidades, dificuldades, que a economia muda, e ela toma isso em consideração. Ela ouve a palavra de Deus. Ela percebe que possui uma alma eterna, que este corpo é como uma tenda passageira emprestada que eu vou ter que deixar para trás, e a alma sobe para a presença do Senhor, e esta alma é eterna. Ela ouve com seriedade estas coisas, e ela começa a dizer para si mesma: a minha vida neste mundo é muito breve. A minha vida neste mundo é como em um período probatório, é um período tão curto para me buscar a Deus e ter o perdão de meus pecados e a certeza de vida eterna para entrar na eternidade com Deus. Ela ouve a mensagem do Evangelho e ela escolhe um terreno sólido para construir o restante de sua vida. Ela constrói sobre a palavra de Deus, ela vem, ela se arrepende diante do Senhor, ela crê no Salvador e a sua vida será construída como um edifício sobre uma rocha. Bem, ela não constrói a sua concepção de mundo e de vida sobre a areia movediça das opiniões humanas. Ela não entra na vida, na adolescência, na juventude, começa a ouvir certas coisas e dizer: bem, eu vou construir a minha vida baseado neste valor ou neste ideal. O que eu quero para a minha vida até o restante dos meus dias é ter o maior prazer possível do que eu puder, é ser alegre e feliz aqui, é ter bens e prazer físico e etc. Oh não, ela não compra esta mentira que diz que você pode extrair desta vida verdadeira alegria e paz. Ela percebe que esta é uma falsa ideia. Ela percebe o valor de sua alma. Ela não se entrega a qualquer opinião humana ou caminho que é promovido em novelas ou em música. Em toda parte ela checa essas questões. Ela compara com a realidade. Ela vai à palavra de Deus para ouvir o que Deus tem a dizer sobre o ser humano, sobre a vida, sobre a eternidade. E ela então prepara o terreno. Ela remove tudo aquilo que é movediço, o resto de vegetação, a lama. De outra maneira as paredes afundariam, não é, nestas bases, não seriam bases nenhuma para construir uma vida. Amigos, você não pode construir a tua vida sobre a areia movediça das opiniões e das teorias humanas ou religiosas. Você precisa baseá-la na verdade eterna de Deus, na palavra. Uma pessoa sensata não constrói a sua vida sobre possibilidades, eu me refiro ao teu espírito, à tua eternidade.
Você jamais construiria o futuro da tua eternidade ou deixaria o pendurado sobre uma possibilidade, mas há pessoas que agem assim, e elas dizem a si mesmo: há tantas coisas por aí sobre religião, tantas opções, é melhor que eu fique sem nenhuma, quando eu chegar lá eu vou saber. Você irá saber sim, mas será muito tarde para voltar atrás e crer no que o Senhor Jesus Cristo disse, que você precisa se arrepender diante de Deus, entregar a tua vida por inteiro a Ele. Você não pode pendurar a eternidade da tua vida em uma possibilidade. Será que você se pergunta: qual é o fundamento da minha vida? Sobre o que eu estou para me apresentar diante de meu Deus? De que maneira Ele olhará sobre mim para me aceitar? Há outras pessoas que ingenuamente pensam assim: bem, eu não sou uma pessoa tão má, há esse traço aqui no meu caráter que vai agradar a Deus. E se eu fosse me tornar um cristão de verdade, um crente, eu seria um ganho para o cristianismo, porque eu sou uma pessoa tão bacana e tão gentil, e Deus vai considerar isso. E os meus pecados, bem, os meus pecados, Ele vai esquecer, porque a quantidade das minhas boas obras e a pessoa maravilhosa que eu sou é tão mais elevado. Você está construindo um castelinho de areia que não subsistirá e não permanecerá na presença do Senhor. Mas o homem prudente constrói a sua casa sobre um terreno sólido. E ele precisou fazer isso. Ele precisou cavar e cavar e cavar até chegar à rocha. Meu querido amigo, minha querida jovem Senhor, eu não desejo ofender a sua inteligência hoje, mas será que você é uma dessas pessoas, Maria vai com as outras, que tanto faz, tanto fez, a igreja é tudo igual, o que muda é pastor, mensagem é tudo boa? Você não cava através dessas coisas e não checa essas verdades e não se põe num lugar onde você possa se encontrar firme, certo, que se Deus te chamar nessa noite, Ele te receberá, porque um dia você o buscou, encontrou vida e perdão. Você simplesmente deixa as coisas passar. Tudo é muito difícil, eu não sei, tem tantas opiniões. Depois, quando a minha conta bancária estiver gorda, quando eu tiver uma carreira, agora não, eu não sei, talvez, quem sabe. Esse homem cavou através da lama, ele buscou uma rocha, e você deve fazer o mesmo. Você já veio a Jesus Cristo? Você tem certeza de vida eterna? Senão, você não deve cessar essa busca até encontrar uma resposta de paz da parte do Senhor e ter certeza, dada por Ele, de vida eterna. Ele cavou entre os discursos religiosos. Ele cavou entre as muitas vozes e opiniões. Ele cavou e cavou até chegar à rocha da palavra de Deus, onde ele esteve firme para plantar a sua vida, e ali ele encontrou a mensagem que diz: arrependa-te e creia, e ele fez exatamente isso. A casa de sua vida foi construída sobre uma rocha inabalável, e essa rocha é Jesus Cristo e não outro. A rocha são as palavras e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A rocha é aquilo que Ele dá a uma vida. Queridos amigos, somente Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, pode perdoar um pecador, porque somente Ele é o Deus que se fez homem. Ele é o único homem que é também Deus ao mesmo tempo. Um anjo não poderia pagar em teu lugar na cruz do Calvário. Um filósofo, um monge, um pastor não pode te ajudar, ao menos que essa pessoa te indique a palavra de Deus e te leve lá a palavra de Deus. O nosso pecado é contra um Deus santo e eterno. O nosso pecado tem uma consequência eterna. Cada pensamento, cada palavra, não há pecadinho diante de Deus, porque um pecado é uma ofensa contra Deus, e esse é um imenso pecado, é um pecado eterno, que merece uma punição eterna, e somente um ser eterno poderia pagar por um pecado eterno. Foi por isso que o próprio Deus veio a este mundo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se você ver as suas costas para Jesus Cristo, e busca qualquer outra coisa nesta vida, você não tem qualquer base para se apresentar diante de um Deus santo, que deve julgar e punir o pecado, se você não tem a Jesus Cristo para pagar em teu lugar. Nós lemos sobre o homem insensato no versículo de número 26. E aquele que ouve estas minhas palavras, diz o Salvador, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa, ouça, sobre a areia. Ele não pesquisou o terreno antes de construir. A sua mente estava somente na casa.
Talvez eles dois construindo ali um lado do outro, as pessoas olhassem de longe e vissem aquele primeiro homem prudente cavando e cavando e cavando até chegar na rocha. Aquele outro tinha pensado: que trabalho desnecessário, para que tudo isso? Tudo que este homem insensato tinha em vista era a beleza da sua casa. Ele estava mais preocupado na maneira em que ele ia mobiliar, e na festa de inauguração, e nos móveis, e como ele ia pintar, e fazer um esquema de cores, e a água e o jardim. Tudo para ele era como ele ia gozar daquela vida. Ele não checou o terreno. Primeiro, o seu sucesso. Será esse você descrito aqui neste homem? Você entra na vida, e as primeiras coisas que tomam a tua mente e o teu coração, quando você está construindo esta vida que entrará na eternidade com Deus ou sem Deus, é: como eu vou me sair nesta vida? Que profissão eu vou ter? É isso que me importa no momento. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um apartamento, eu quero bens, eu quero me mover na sociedade desta área de São Paulo, eu quero ter isso, eu quero ter prazer. Tudo o que me importa é o aqui, é o agora, é ter uma festa nesta minha casa, e gozar prazeres e acumular alguma coisa. Depois eu vou checar as bases dessa minha casa. E ele se esqueceu que possui uma alma. E tudo o que importava em primeiro lugar é quanto eu terei e possuirei, onde eu estarei. Vive como se a vida nesse mundo fosse durar para sempre. O homem da parábola simplesmente não considerou que a estação mudaria, que aquele rio se encheria novamente, que as chuvas viriam e que os ventos, talvez naquela região, seriam muito fortes, mais fortes do que antes. E nós esquecemos que a vida irá passar num piscar de olhos. Eu não sei qual a sua idade, talvez o dobro da minha. Você pode me dizer melhor do que eu quão rápido passa a vida. Diz o provérbio de Salomão: é como um conto que se conta, contou e acabou. E logo a saúde se vai, e logo as forças se vão, e logo os prazeres nas coisas que nós acumulamos e construímos nós já não temos. Logo essas coisas voam. Será que esse é o retrato de alguém aqui nesta vida? Você está construindo uma casa sem um fundamento, e essa casa já está quase pronta, e você em pouco tempo terá que entrar na presença do teu Criador, mas você não tem uma base, uma rocha que é Jesus, nem os méritos dele em teu lugar, nem um advogado que é Jesus diante do Pai, nem um médico de almas, nem um amigo no céu para interceder por você. Tudo foi maravilhoso ou péssimo nesta vida, não sei como foi a sua vida, mas você não começou com os fundamentos, ou não parou em determinado momento. O que eu fiz até agora? Já levantei as paredes da minha vida, já terminei um curso, já me casei, mas eu nunca busquei a Jesus. Eu nunca encontrei certeza de salvação. Eu não tenho certeza. Será que você parou e considerou estas coisas? Será que esse é o retrato de alguém aqui nesta noite? Não possui visão, como se Deus não visse, como se Ele não soubesse. Amigos, será que os anos têm passado e você nunca parou com uma seriedade grave para considerar o destino de tua alma? Há um hino muito antigo, e às vezes eu tenho mencionado ele, que fala exatamente em poesia sobre esta verdade. É uma pergunta, ele diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, meu amigo, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Tu muitas vezes zombastes, ó amigo, ao ouvir falar de Jesus, mas somente Ele pode dar-te vida ao morrer naquela cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que palavras, não é? Que palavras tremendas. Aquele homem terminou a sua casa tão rápido, talvez em 1/10 do tempo daquele outro homem que estava cavando em busca de um piso, de uma base sólida. E assim as pessoas se preocupam tão demasiadamente com suas carreiras e os seus lares materiais, mas a casa dele não tinha fundamento, apenas ornamentação externa. Mais uma vez, eu não desejo te ofender. Talvez você seja uma pessoa realmente bela e inteligente,
uma pessoa fisicamente capaz, e o teu currículo seja de dar inveja, e você seja uma pessoa de grande percepção e capacidade humana, mas eu devo te dizer que a luz da eternidade para onde você irá é somente isso que você possui. Se você não tem a Jesus, se você nunca o buscou, tudo que você tem é uma mera beleza estética que perecerá um dia. Nada trazemos para essa vida, diz a palavra de Deus, e nada desta vida material podemos levar, mas se você um dia reconhece a tua necessidade de perdão, e você ouve a mensagem do Evangelho que fala sobre arrependimento e busca e fé verdadeira, e você crê no Salvador, se entregando a Ele, clamando por vida e perdão, e Ele te ouvir e te aceitar como uma promessa dEle, se você o fizer, então ao terminar os teus dias neste mundo, você levará tantas coisas para a eternidade. Você levará uma nova vida, um banco de memórias de tantas respostas de oração, experiências com o teu Criador em tantas situações várias, vida na alma para se apresentar diante do Senhor. Você levará em tua mão um certificado, assim por dizer, um filho de Deus, uma filha de Deus, nascido de novo, transformado. Se você é um crente em Jesus Cristo, você pode levar perdão, certeza de que quando a luz deste mundo se apagar para você e a luz de um novo mundo se acender, você estará com o Salvador e Ele não te rejeitará, apesar dos teus pecados, porque você buscou o Salvador e creu nele, e a tua vida foi fundada sobre aquela rocha. Mesmo nos últimos anos ou no início dessa jornada, você deve testar as bases da tua religião, querido. Deixe-me concluir. Veja o versículo 27. Que palavras! E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A morte será a prova final. Como será o dia da tua morte? A minha pergunta não é como você irá morrer ou eu irei morrer, mas como a morte te encontrará quando ela chegar. Em desalento, em remorso, em pesar, ou em certeza, ou em alegria, ou em consolação. A única maneira de saber é respondendo uma outra pergunta. De que maneira você ouve esta mensagem do Senhor Jesus? Você já respondeu a ela? Você já dobrou o joelho em arrependimento diante do Salvador? Você já clamou por vida e perdão? Qual o fundamento da tua vida? Sucesso? Grandes conquistas diante do mundo? Experimentar todo tipo de prazer possível, bens, um lar, uma vida tranquila, sem dificuldades. Eu não almejo grande riqueza, apenas tranquilidade. Mas isso não pode salvar a tua alma. Isso passará um dia. A água bateu, e a chuva veio, e ela virá. Hoje ou amanhã, essas coisas chegarão. E você perceberá, quando as casas for sacudida e a certeza for abalada, se eu nasci de novo ou não. Você saberá, tendo crido em Jesus Cristo. E quando aquele dia chegar, amigo, a mesma certeza, a mesma alegria que você encontrou em Jesus Cristo aqui, você levará para a presença dele. Oh, ouça essas palavras nesta noite. Creia em Jesus, busque um lugar tranquilo e solitário, ore ao Senhor nesta noite e peça a Ele, e funde o resto da sua vida naquela rocha, e você saberá que Ele morreu também por você.